Olá, amigos, companheiros queridos. Chegamos juntos no nosso horário de leitura, de reflexão, momentos em que agradecemos a Deus essas possibilidades, dessas reuniões, em que buscamos unir os nossos pensamentos para agradecer a Deus pela nossa vida, pelos nossos momentos, dificuldades em que vencemos, em que temos esperança, sempre em dias melhores. Somos criaturas, Senhor, que se encontram no esforço diário, dentro de si mesmos, tentando ser melhor hoje do que um dia já fomos. Tu sabes, Senhor, o esforço em que empregamos. Jesus, o nosso mestre querido, que nos traz suas lições, pelas suas luzes, pelos seus consolos, pelas suas vibrações de amor. Hoje iremos fazer a leitura do Livro da Esperança, a mensagem de número 49, que Emmanuel deu como título Dinheiro e Serviço. Inicia com o Evangelho de Mateus, anotação no capítulo 6, em que Jesus faz uma pergunta. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele nos traz novamente o item 14, que é a mensagem do Espírito Lacordaire, de 1863, em que esse Espírito nos diz: não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos o que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. E a mensagem inicia nos dizendo: não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade não la ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome e o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas do espírito, o dinheiro protege a expansão. A veste agasalha o corpo e o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante vida, e parado, acelera a morte. Importância da circulação das riquezas, né? E não ali parado num cofre, podendo dar aquele tesouro para ser roubado, a traça terminar com ele, né? A circulação. E nessa circulação do bem, o quanto de bem ele produz. Valores amoedados, sejam em metal ou em papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-los
nas próprias mãos através do trabalho honesto. Ninguém está impedido disso. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra, por fonte viva do eterno bem. Todas as mensagens, né, tanto do Emmanuel como do Lacordaire, nos fala, né, sobre qual a direção que precisamos dar ao dinheiro, como precisamos perceber o dinheiro, a fortuna e a riqueza. E Lacordaire nos traz aqui um dos seus parágrafos dizendo assim, olha, esbanjar fortuna também não é desapego dos bens terrenos, é uma descuido e indiferença. A pessoa não quer ter o trabalho de parar para pensar como é que vai fazer aquilo circular para o bem do outro. Então ela esbanja, ela fala que desapegada. Ela pega e faz, traga tudo de uma vez assim. Isso aí, né, é uma indiferença. O homem, depositário dos bens, não tem direito de lapidá-lo nem de confiscá-lo para o proveito próprio. Depois ele diz, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros. A história da Condessa Paula aqui novamente. E não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for a vontade de Deus, retirá-la de vós. Todos nós sabemos aceitar? Quando a pessoa recebe um dinheiro que não esperava, a alegria que é, né? A pessoa fala, nossa, será que um dia eu vou receber uma herança? Igual aqueles filmes que a gente vê, né? E quando a pessoa recebe, ela fica feliz. Muitas querem esquecer que um dia precisaram. Não fazem nada para ajudar o outro. Ainda diz assim, faça que nem eu fiz, trabalho. Ou então, tenha a boa estrela de receber uma fortuna. Uma pobreza, né? Que a gente pensa, né? Uma pobreza. Outros não, mais conscienciosos, já passaram por aquela privação, por aquela dificuldade. Sabe o quanto é importante ser socorrido, né? Por um benfeitor naquele momento. Sabe a importância, né, desses gestos que são valiosos, inesquecíveis na vida de todo mundo. Agora, e se de uma hora para outra a gente fala, olha, o mundo dá volta. Hoje tem, pode amanhã não tem. Aprende a colher, aprende a plantar, aprende a pescar. Não é assim que a gente fala para os filhos? Mas não pense que as coisas caem do céu, cai do céu a chuva. Cai à disposição para trabalhar. Aprenda a trabalhar. Aprenda a realizar conquistas nos setores da sua vida. E não perca a vida futura pela vida presente material. Aprenda a discernir o que realmente importa. Então, pode ser que tu hoje tenhas e aches que não precisa saber fazer. Mas se um dia não tiveres mais, coisa que o pobre tem, né? É criatividade, né? Tem que ter um jeito. A gente fala, né? Deus não colocou uma pessoa pobre sem jeito ao mesmo tempo. Não fez isso. Ou a pessoa é sem jeito, ou ela é pobre. Os dois juntos, olha, é um péssimo casamento. Porque se você é pobre, você tem que aprender a dar o seu jeito para fazer. Pode não ser igual o da loja tal, mas você vai dar o seu jeito. Você vai fazer o seu bolo, você vai fazer o seu alimento, você vai costurar lá o que é preciso, você vai aprender a limpar a casa. Você vai aprender, você vai dar o seu jeito para aprender com a sua boa vontade. Agora,
Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas também eu não tenho jeito para isso, não tenho jeito para aquilo outro, não tenho jeito, não tem... Ué, nasceu quadrado? Não, né? A gente já nasce meio bolinha para sair rolando e encontrando solução. Então a vida está nos chamando, vamos aprender, vamos buscar. A criatividade nasce justamente da necessidade. Por isso passamos a ser criativos, a encontrar soluções. Como é importante isso. Então, um dia a gente fala, né? Olha, hoje você tem, fulano, hoje eu estou podendo te possibilitar uma vida melhor do que eu tive. Mas aprenda a fazer, porque pode ser que um dia não tenhas mais. E aí ele vai nos lembrar aqui, olha. E se for da vontade de Deus retirar de vocês a fortuna, o dinheiro? E aí ele nos fala nessa. Se por reveses imprevistos vos transformardes em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo, sede submisso, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resistir com bastante coragem ao abatimento e ao desespero que paralisa vossas forças. Quantas pessoas se encontram nessas situações? De um desemprego, de um gasto imprevisto na família por saúde. E aí ele fala, resistir com coragem a esse abatimento e ao desespero que vai paralisar. Tem que resistir. Nunca esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior, né? Depois ele fala, o homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que somente vê o momento presente e que se desprende deles é como um adulto que vê as coisas mais importantes. Porquanto compreende essas palavras do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Então, no final ele diz, eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo, procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis o rico, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que devereis justificar o emprego que lhe destes como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositário infiel, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor unicamente para vós daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Quer dizer, tudo é importante, mas imprescindível mesmo, né? É a vida futura, é o amor de Deus. Então, Jesus nos ensinou nesse capítulo. Não servirá a dois senhores. Jamais devemos esquecer de que o Supremo Senhor é realmente Deus. Nós precisamos colocar Mamon para o serviço de Deus. Interessante, né? A gente vai inverter. Nós vamos aprender a viver no mundo de Deus sem nos agarrarmos ao mundo, sem o apego. E para servir ao mundo em nome de Deus. Para que seja assim a nossa vida. É muito importante essa ideia de viver no mundo de Deus sem se agarrar ao mundo e servir o mundo em nome de Deus. Que possamos fazer as devidas distinções, aprender a desfazer, a distinguir os verdadeiros
bens imperecíveis à nossa alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude a ter forças e coragem para vencermos todas essas dificuldades inerentes às provas da nossa vida. São todas elas transitórias. Somente o bem é eterno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.